Para a conversa de hoje, temos mais uma rapina e é o primeiro falcão desta série de conversas, mais concretamente o peneireiro vulgar ou peneireiro de dorso malhado. Está aqui comigo o Zé Sousa para trocarmos uns bitites acerca desta ave. É Olá, verdade, Gonçalo. tudo bem? Eh, Pois é, esta ave, estavas agora a referir que mais uma rapina, mas a bem dizer, já para aí há mais de 20 conversas que a gente não falava, não mencionava uma rapina. Pois é verdade. Nesta série de conversas, até agora apareceram poucas rapinas. As rapinas entraram numa fase bastante tardia na minha lista. E até agora, que eu me recordo, só tinham passado quatro, que foi primeiro o grife, depois o abutre preto, depois o milhafre real e depois o bútio comum. Eu não sei porque é que as rapinas entraram tão tarde. Já não me consigo recordar, porque a gente recorda-se daquilo que viu e identificou, mas não se recorda daquilo que viu e não identificou. Mas possivelmente terá havido casos de rapinas em que eu vi ao longe e não terei conseguido identificar como deve ser, e portanto demorei algum tempo até conseguir ver estas aves com um mínimo de rigor, enfim, com algum detalhe, vamos chamar-lhe assim, para conseguir ter confiança na identificação. Não E deixa de ser lembras, e surpreendente. lembras-te onde é que viste esta? Foi em Alcochete, portanto, ali ao pé do estuário do Tejo. Terá sido numa saída qualquer ao estuário do Tejo, a espécie é razoavelmente comum, mas não deixa de ser impressionante que demorou mais de um ano, desde que eu comecei a fazer a minha lista, até eu conseguir identificar um peneireiro. Demorou bastante tempo. Portanto, este terá sido ali na zona de Alcochete, à beira da estrada, não me recordo. Para ter ido a Alcochete nesta altura, em 1989, quase de certeza foi alguma saída com o meu tio, porque eu não tinha transportes públicos para ir até Alcochete, portanto, possivelmente fomos dar uma volta até ali àquela zona, no estuário do Tejo, e teremos visto um peneireiro ou pousado ou a peneirar naquela zona. E, portanto, terá sido essa a circunstância. Mas Mas esta pronto, lá. não é propriamente uma ave assim muito difícil de identificar. É assim, se não vires muito perto e se não vires num ângulo bom, há outros falcões no guia que podem ser parecidos, nomeadamente o Peneireiro das Torres, né? Também tem as suas semelhanças. Portanto, eu não me recordo quantas vezes terei visto eventuais candidatos, não me recordo mesmo, mas de facto este peneireiro entrou bastante tarde. Olha a quantidade de espécies muito mais raras que já por aqui passaram, não é? É verdade, é verdade. Há sempre algumas espécies mais comuns que vão ficando para trás e que demoram tempo a fazer parte da lista. Mas pronto, janeiro de 1989 e está cá mais uma rapina no saco, salvo seja. Uhum. Quando nós estávamos aqui a conversar ainda em off, a fazer a preparação aqui do arranque da nossa gravação, tu referiste que esta é a espécie que, de alguma forma, representa o género falco. Pois, é assim, pelo menos é uma das originais do Linneu. O Linneu, como nós sabemos, quando publicou o seu Sistema Natura em 1758, ele tinha relativamente poucas, espécies, peço desculpa, poucos géneros de aves. Portanto, ele agregou as espécies que ele considerava parecidas no mesmo género. E no caso das rapinas, tirando as maiores que estamos a incluir os abutres e afins, e as grandes águias que foram para os géneros Áquila e Vulture e outras coisas, as rapinas médias e pequenas caiu tudo no género falco. E, portanto, isso incluía, para além dos falcões propriamente ditos, incluía os bútios, os tartaranhões e os Açores e os gaviões. Estava tudo no género falco. Depois, mais tarde, é que foram surgindo outros géneros. Dentro do género falco, eu agora por acaso estava a confirmar isso, a espécie tipo é o falco subútil, que é a ógia. E é claro que eles apareceram todos no catálogo, de modo que eu acho que aqui a escolha da espécie tipo, quando há várias publicadas no primeiro catálogo,
eu acho que tinha a ver com a ordem com que apareciam na publicação, julgo eu. Mas este apareceu na mesma altura, portanto, em 1758 está lá também o Falco Tinúnculos, que é o peneireiro, estava lá por exemplo, o falco rusticolos, que é o falcão gerifalte do norte da Europa, estava o sebúteo, como eu já disse, e depois estava uma série de outras espécies que atualmente estão em géneros diferentes. Por curiosidade, pode-se dizer também que este género, o género falco, é o segundo género descrito pelo Linneu na sua trabalho no sistema Natura, porque ele começou exatamente pelas rapinas. O primeiro género que aparece é o género Vulture. Vulture, que em latim significa mais ou menos abutre, é o nome que ele deu ao condor dos Andes, que é o Vulture grifos. O Vulture grifos era o condor dos Andes, é a primeira espécie que lá aparece. E, e o segundo género de espécies que aparece é exatamente o género falco. Portanto, este é um género original do Linneu, e os falcões descritos pelo Linneu que se mantêm no género de falco nunca perderam esse nome, que eu saiba, nunca mudaram de género, e portanto mantém o nome original. Daí que depois, quando aparece o nome do autor, não se usa o parênteses, porque o parênteses no nome do autor e na data só se coloca quando o género já mudou em relação ao original. Neste caso não mudou, portanto a designação completa será Falco Tinúnculos Linneus 1758. Esta espécie, em Portugal, em termos de distribuição, praticamente em todo lado. Há aqui umas manchazitas sem registro. O que é que leva a estas ausências? Bom, de facto, no continente, este peneireiro distribui-se de norte a sul, portanto, desde o Minho e Trás-os-Montes ao Algarve. Há algumas falhas na distribuição, especialmente na região centro. No litoral não é bem litoral, mas é na metade litoral do centro e também do norte. Essas falhas têm a ver principalmente com zonas de bosque denso, porque o peneireiro comum é uma espécie de espaços abertos e portanto, porque ele caça em espaços abertos, sem árvores ou levemente arborizados, mas não ocorre em floresta densa. Portanto, as principais falhas têm a ver com as zonas mais densamente florestadas. Gostava de referir também que este peneireiro também ocorre na Madeira, sendo Pois, uma das eu duas. também reparei nisso. Nos Açores, zero, não é? Não, nos Açores não. Nos Açores aparece acidentalmente, mas na Madeira está distribuído pela ilha principal e também pelo Porto Santo e pelas desertas, e é uma das duas únicas espécies de rapina diurna que ocorrem na região, sendo que a outra é o gavião. Portanto, há duas espécies de rapina diurna. E esta população da Madeira, portanto, que ocorre na Madeira, pertence a uma subespécie distinta que é o Falco Tinúnculos canariensis. Canariensis, como facilmente se adivinha, deriva diretamente de Canárias, porque há uma população nas Ilhas Canárias que, na verdade, compreende duas subespécies, e uma dessas subespécies, que é a canariensis, ocorre não só nas Canárias, mas também na região da Madeira. Portanto, há de facto uma população na Madeira que é diferente do continente, e depois temos esta população então no continente que se E distribui no de norte a sul. continente qual é a subespécie? Eu penso que no continente, deixa-me cá confirmar, mas eu acho que é a subespécie nominal. Sim, a nominal Falco tinúnculos, que é a que apanha a totalidade da Europa e ainda o norte da África, noroeste, portanto ali Marrocos e zonas adjacentes, e vai até ao Médio Oriente e ao Afeganistão, ao Paquistão, aos Himalaias, ao Nepal e ao Butão. Portanto, é uma espécie, esta espécie nominal, subespécie nominal, tem uma distribuição vastíssima. Depois, ainda há outra na Sibéria Oriental, há mais duas em África e na Arábia, há ainda outra na Indochina e no Japão, outra no sul da Índia, depois ainda há mais duas subespécies em Cabo Verde e uma na África subsaariana. Portanto,
enfim, tudo somado, o peneireiro vulgar é uma espécie com uma distribuição muito vasta pelo velho mundo. Atenção, eles não ocorrem no novo mundo, mas pelo velho mundo, que vai desde Portugal até ao Japão e que se estende por uma parte da África e ocorre também nas Ilhas Atlânticas. Esta espécie executa movimentos migratórios? Executa, sim, senhores. É uma coisa que às vezes pode não ser um facto muito conhecido, mas esta espécie. Porquê? Porque nós vemos a ave cá durante todo o ano e, portanto, tendemos a chamar residentes a estas aves que estão por cá durante todo o ano, mas a verdade é que se sabe que há a presença de migradores em Portugal. Eu recordo-me que quando eu participei na primeira campanha de Sagres, em 1990, que nessa campanha, se não foi na primeira, foi na segunda, que puseram-se lá umas armadilhas para capturar rapinas que apareciam lá em migração e que houve logo. Aliás, agora até estou aqui a confirmar, não foi em 90, foi logo, foi 2 ou 3 anos, foi em 1995, assim é que é, foi em 1995, numa das operações que se estava a capturar rapinas, foi capturado um peneireiro vulgar com uma anilha da Suécia. E isto, na altura, causou uma enorme surpresa, porque eu acho que não havia bem a noção de que ocorressem no nosso país peneireiros vindos de tão longe. E, entretanto, até agora já se sabe que há várias recapturas de aves desta espécie anidadas no estrangeiro, nomeadamente na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, na Holanda, Inglaterra e na vizinha Espanha. Portanto, sabe-se que aparecem cá peneireiros invernantes ou migradores de passagem vindos de outros países que possivelmente se juntam aos nossos residentes. Enfim, estou-lhes a chamar residentes, mas eu sei lá se os de cá não vão também alguns para o Norte de África, que eu Pois, creio já que já. era a pergunta que já vinha a seguir, era saber se os nossos também iriam para algum sítio, se há algum esforço de anilhagem que nos Não, permita... mas sabe-se que mesmo aves portuguesas, não há muitos casos, mas algumas aves portuguesas, provavelmente na maioria juvenis, porque os juvenis, na maioria das espécies, são muito mais dados a movimentos de dispersão do que os adultos, e sabe-se que os juvenis podem, pelo menos alguns indivíduos podem efetuar movimentos grandes. Por exemplo, houve um caso de uma ave anilhada na região, na reserva ornitológica do Mindelo, em Vila do Conde, portanto fica um bocadinho a norte do Porto, em setembro de 1956, e que foi abatida na zona de Nisa, que é no Alto Alentejo, 2 meses depois. Portanto, ele fez 200 quilómetros em linha reta em apenas 2 meses. Outro Tudo para exemplo levar um tiro. Pois, aqui diz abatida, eu não sei exatamente se terá sido abatida a tiro, mas presumo que sim. E também se sabe que, por exemplo, nas lesírias, nas famosas lesírias de Vila Franca de Xira, a espécie é claramente mais numerosa de setembro até janeiro do que na época dos ninhos, tal como, aliás, acontece com as corujas das torres. São muito mais abundantes na lesíria desde julho até dezembro do que depois na época dos ninhos. Portanto, eu depreendo que estas espécies que nidificam em cavidades e em edifícios arruinados se afastam durante a época dos ninhos para locais que ofereçam melhores condições de reprodução, mas que quando não se estão a reproduzir vão para os locais que oferecem maior abundância de alimento e a lesíria será um deles. Portanto, agora se são indivíduos vindos das redondezas ou se são vindos do estrangeiro, isso a gente já não sabe. Pois. Referiste a questão da nidificação e hoje acho que é um dos assuntos que a gente tem que discutir hoje claramente, é que cada vez há mais registros de nidificação em meio urbano. Há, aliás, isso aconteceu com várias outras espécies nas últimas décadas que se tornaram mais frequentes em meio urbano, que aconteceu, por exemplo, com o pombo-trocaz. Eu penso que isso poderá ser o resultado de uma menor perseguição, porque, quer dizer, os pombos continuam a ser caçados, mas talvez haja menos perseguição ou eles se sentiram mais seguros nas cidades. No caso das rapinas, elas eram muito mais perseguidas no passado do que são hoje. A verdade é que algumas espécies de aves passaram, a partir de um determinado ponto, a sentir-se mais seguras
a frequentar e a nidificar nas cidades. No caso de Lisboa, há já vários casos de falcões, seja em Lisboa, seja nos concelhos vizinhos, que vão nidificar, por exemplo, em varandas, em edifícios altos. Eu recordo-me há coisa de 20 anos de ver um sempre a entrar e a sair ali no Hotel Sheraton, que fica perto do Saldanha, a entrar lá para um dos últimos andares. Ele andava lá sempre a entrar e a sair, que claramente com indícios de nidificação. Recordo-me que também noutras zonas, salvo erro na Amadora, também houve um casal que foi acompanhado durante vários anos que nidificava lá numas floreiras, numa varanda. Lembro-me que no Porto, Sim, eles gostam acho, muito de floreiras, já, o que eu já sim, percebi. Aqui em Setúbal também, aqui perto de acho que no, casa, aonde? também, aqui perto da minha casa, aqui em Sim. Setúbal, também já houve um caso aí de um casal que nidificou aqui numa floreira. No Porto também nidificaram no edifício sede do Jornal de Notícias há 3 ou 4 anos, lá num andar elevado que tinha lá, pá, tinha lá um cubículo com os vidros partidos, ou o que era, e eles entraram lá para dentro. É preciso referir uma coisa: os falcões não constroem ninho, nem este, nem nenhum outro. Nenhum falcão constrói ninho. Portanto, isto significa que para se reproduzirem, eles, quando eu digo eles, agora estou a falar dos falcões de uma forma geral, ou utilizam velhos ninhos de outras aves, porque há algumas espécies que recorrem a ninhos de corvídeos, de corvos ou de gralhas, ou ninhos de outras espécies de rapina. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é fazerem ninhos em buracos, em cavidades, que é o caso, acontece muitas vezes com estes peneiros vulgares também. Ou então, por exemplo, os peneiros das torres fazem buracos, mas também ocupam caixas-ninho. E depois há aqueles casos dos que simplesmente nidificam em saliências rochosas, mesmo sem ser uma cavidade. Acontece com o peneiro vulgar, também acontece com o falcão peregrino. Portanto, eles não constroem ninho, eles precisam de uma estrutura que suporte, e eles colocam lá os ovos, simplesmente. Não constroem aquele clássico ninho em forma de taça ou algo parecido, não é algo que eles façam. Portanto, eles precisam é de encontrar um sítio, normalmente num sítio alto, razoavelmente seguro, que E esteja a salvo. estas floreiras penduradas do lado de fora das varandas realmente acabam por constituir uma estrutura relativamente segura De fora para. ou de dentro, porque algumas não são penduradas, algumas são interiores, que são varandas que têm Sim, sim, depois assim uma sim. espécie de uns canteiros, não é? Um, Exato, 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 sim. portanto, há várias situações, mas eles têm recorrido de forma crescente a este tipo de estruturas, porque, como eu disse, eles, dado que não constroem ninho, eles precisam de um sítio que lhes ofereça condições para porem os ovos em segurança sem eles rebolarem, não é? Porque os ovos, como Certo, sabemos, são redondos e podem rebolar, e uma floreira acaba por. Pronto, eles precisam de um sítio com alguma altura para estarem a salvo de predadores, como eu disse, sei lá, de ratos e de cobras e gatos e o que for. Por isso é que eles, quando vão para os prédios de habitação ou para hotéis, escolhem, sei lá, sexto, sétimo, oitavo andar ou mais acima. E agora, esta ocupação do meio urbano, de facto, é curiosa, sem dúvida. é verdade. Voltemos aqui ao Atlas, em particular, àquele mapa comparativo entre os dois Atlas, e isto servirá para introduzir aqui a questão do tema do estatuto de ameaça deste bicho, porque eu estou aqui a olhar para isto e vejo muitas quadrículas vermelhas que indiciam, portanto, que entre o segundo e o terceiro Atlas houve ali uma série de quadrículas onde deixou de existir nidificação. Sim, quando comparamos os dois Atlas anteriores, houve uma diminuição bastante considerável da área de ocorrência, principalmente na região centro, ou seja, a região centro já tinha alguns buracos, agora tem muito mais, porque já havia buracos, eu tinha dito que era na metade litoral, mas agora no Atlas mais recentes começou a haver também grandes falhas na beira interior. Começou também a haver um número maior de falhas, que não havia muitas, em Trás-os-Montes, e depois, com menor expressão, mas também começaram-se a registar descontinuidades mais a sul, no Ribatejo e em certas áreas do Alentejo. Eu penso que isto terá contribuído para a colocação da espécie na categoria de vulnerável, ou seja, este peneiro Estava em list de concern, não é? estava em list Portanto, não concern, que é pouco preocupante, passou para preocupante, vulnerável, não é? passou para vulnerável. Portanto, passou a estar em Portugal formalmente classificado como espécie ameaçada. A justificação é dada no fecheiro PDF que acompanha o site da lista vermelha,
como infelizmente acontece, as justificações dadas neste PDF são extremamente sintéticas. Esta justificação tem apenas 3 linhas e diz o seguinte: população reduzida, avaliada em 1.500 a 3.000 casais, com declínio continuado, estimado em pelo menos 10% nos últimos 10 anos. Ora, eu não sei, não faço ideia de onde é que vem este 1.500 a 3.000 casais. Não sei, porque desconheço em absoluto qualquer censo à espécie, portanto, não sei em que é que se baseia, e da mesma forma desconheço de onde é que vem esta estimativa de uma redução de pelo menos 10% nos últimos 10 anos, porque que eu saiba, não há grandes dados. Se calhar há, mas eles não são explicados, e eu, como já referi anteriormente, acho que é uma pena que não haja aqui uma explicação mais detalhada para esta tendência. Aqui os nossos vizinhos em Espera, Espanha já deixa-me metem só dizer uma como em coisa, antes perigo. de ir à Espanha. Porque quando abrimos a página do Atlas, ainda diz outra coisa que causa aqui uma estranheza ainda maior. É que na página do Atlas, portanto, por cima do mapa, apresenta-se a estimativa populacional e diz assim: continente 1.500 a 3.000 casais. E depois diz Madeira 1.000 a 5.000 casais. Credo. Pois, e olha, país, ora, a Madeira, só para termos uma noção, a Madeira tem 800 quilómetros quadrados. 5.000 casais seria uma média de 6 casais por quilómetro quadrado em toda a ilha. Em toda a ilha. Portanto, eu acho isto um valor exageradíssimo. Não é exagerado, é exageradíssimo. Eu já estive na Madeira, mais do que uma vez. Pois, deve haver aqui uma ordem de grandeza a mais. Eu vi lá, mas nós já anteriormente falámos aqui de espécies em que os números não faziam muito sentido, como aquela história dos grôs, que se dizia que tinha uma área de invernada de 20 quilómetros quadrados, né? Que provavelmente são Exato, 2.000, exato, não são exato. 20. Portanto, Pois isso pode ter sido um erro de transcrição, não é? Imaginemos. mas quer dizer, custa-me um bocadinho ver que acontecem aqui situações destas, umas atrás das outras, que deixam aquela sensação, eu não quero estar a ser injusto, mas deixa aquela sensação de que isto não foi revisto com cuidado em termos dos valores apresentados, porque 5.000 casais na Madeira, quer dizer, eu acho isto irrealista. Eu já estive na Madeira 2 vezes, vi peneireiros, mas quer dizer, não vi às centenas, vi um aqui, outro ali. Eu acho este valor muito exagerado, mas isto, pronto, não é muito explicado no texto. Não é dito nada de concreto a dizer que eles sejam especialmente abundantes na Madeira que justifique este valor e, portanto, eu não consigo explicar isto. Em relação à Espanha, quis perguntar, Exato. pois em Espanha a situação é mais séria, porque a espécie que não tinha sido avaliada no livro vermelho anterior entrou para a espécie ameaçada, mas entrou diretamente para a categoria em perigo. Portanto, entrou logo para a segunda categoria dentro do grupo das ameaçadas. E eles aí, só que o livro vermelho espanhol, como eu já tive a oportunidade de dizer, tem cerca de 1.000 páginas, portanto é uma coisa muito grande e muito detalhada. Eles apresentam bastantes detalhes e dão uma estimativa populacional para a Espanha de 22.500 a 34.000 indivíduos, e que há uma magnitude de diminuição de 39%. Penso que isto se refere ao período de 2000 a 2016, que é o que eles apresentam para o resto da Europa, portanto um decréscimo muito acentuado, e que o programa SAC, o SAC é o equivalente ao nosso CAC, portanto é o Programa de Monitorização de Aves Comuns, estima uma diminuição de 53% ao longo de 20 anos, que é imenso, hein? Portanto, é a população cair para menos de metade em apenas 20 anos, e que diminuiu em todas as regiões geográficas que a espécie ocupa, portanto, Eurosiberiana, Mediterrânea Norte e Mediterrânea Sul. E, portanto, pensa-se que há aqui um declive bastante grande, especialmente na zona Eurosiberiana, em que diminuiu, a Eurosiberiana é aquela que está lá em cima, em que diminuiu 85%, e na Mediterrânea Norte, que é, grosso modo, aquilo que está de Madrid para cima, na Meseta Norte, 75% em 20 anos. Portanto, as diminuições em Espanha foram muitíssimo relevantes e por estas magnitudes é que eles colocaram diretamente na categoria em perigo. Mas em Espanha, no livro espanhol, e eu estou apenas a citar pequenos excertos, eles apresentam realmente dados muitíssimo detalhados pelo que esta
inclusão nesta categoria está claramente sustentada com dados concretos. Em Portugal, apresenta-se os tais 10% em 10 anos, sem se explicar como é que se chegou a estes valores, qual é o programa ou onde é que se fazem estas estimativas. Mas, de qualquer forma, o que eu queria referir aqui no caso de Espanha é que, efetivamente, a tendência de diminuição parece ser comum a toda a península. E os fatores, no caso desta espécie, que é uma espécie de habitats agrícolas, e isto está identificado, os fatores que estarão por trás desta diminuição, que dizem em Espanha, é a gestão agrícola, porque esta espécie é dependente dos habitats agrícolas, alterações de habitat, obviamente abate a tiro, que continua a existir, a morte em linhas elétricas ou colisões com aerogeradores, atropelo em estradas. Portanto, são uma série de fatores adversos que estão aqui a concorrer para que esta espécie esteja, então, numa diminuição acentuada no país vizinho. E agora vou-me calar porque já estamos aqui a queimar o tempo há um bocado. Gonçalo, obrigadíssimo então. Obrigado a Obrigado, todos os Zé. que nos ouviram e até à próxima. Brevemente voltaremos. Até breve.